Vamos falar então de redes de computadores. Dentro do contexto de redes, o que você vai entender aí efetivamente dentro dessa proposta? No universo de redes de computadores, você tem aí primeiro que entender os níveis da coisa. Então, primeira coisa, você já deve ter ouvido falar em alguns termos. E aí esses termos, vamos colocar assim, ambientes da internet. Vou colocar assim, ambientes da internet. Ambientes da internet. Por que da internet? Porque eles não estão dentro da internet. Cuidado. Aqui é uma palavrinha perigosa. A internet pode ser dividida em... Aqui. Dá para aceitar, mas não é a melhor opção, tá? Dizer que ela é dividida. São partes que compõem ela. Mas então não é dividir? Não é... É de baixo para cima e não de cima para baixo, entende? É um composto de coisas, não elementos que eu tirei ou dividi dentro dela. Por isso que a palavra é meio complicada nesse segmento. Quando a gente olha, né, a figura mais emblemática que existe aí no cenário para representar isso daqui, é você ouvir lá a imagenzinha dos icebergs. Então tem lá, tem aqui um iceberg. É a imagem mais tradicional que você vai encontrar na internet quando você pesquisar sobre este assunto. Qual assunto? Bom, você vai ter aqui a partezinha que você está navegando, então a parte navegável, que é onde que você enxerga, né? É onde que o Titanic devia ter olhado, é onde que você consegue falar, ó, tô navegando. Embora a maioria das pessoas hoje naufraga na internet. Porque navegar parte do pressuposto que você sabe para onde você está indo, onde você quer chegar. A maioria das pessoas fica ali, tipo, fazendo o que na internet, né? Então, a parte navegável da internet, ela é conhecida como web, simplesmente, tá? Simplesmente você vai falar de web, ou surface web, que é a tradução de web navegável, tá? Então, web ou surface web. Então, legal. Então, é a parte navegável. Nessa parte navegável, é onde nós vamos encontrar... Deixa eu aumentar aqui a nossa partezinha aqui do mar. Essa parte navegável é onde você encontra os sites. Ou seja, é onde você encontra o conteúdo indexado pelos motores de busca. Então, como assim indexado? É aquilo que a gente já bate aí, já conhece, que você consegue acessar pelos navegadores. Então, um conteúdo que está indexado e acessível. Então, indexado pelos motores de busca. E acessível aos navegadores tradicionais. Então, são os sites que você está visualizando. Então, é isso. Então, quando você fala um Surface Web, de um modo mais simplório e geral, são os sites. É o conteúdo multimídia que você vê e acessa por meio do navegador, interage com por meio do navegador. Então, toda essa estrutura é a Surface Web. Tá, é onde que você acha que tem coisa pra caramba, né? Você já olha pra internet e fala, pô, tem coisa aos montes. Site de compra, venda, tem conteúdo pra caramba, um monte de gente colocando conteúdo ali dentro. Mas não é a maior parte. Estima-se aí que essa parte, ela tenha, sei lá, varia entre 4% a 6% do conteúdo. Tá. Claro que vai compensar isso aqui embaixo. Tá? Então, tá nessa margenzinha de erro aí. De 4% a 6% tá ali. Ou seja, fechando 10%, tá? Você, 4 aqui, 6 lá, vai oscilando aí nessa situação. Tá, e o resto tá onde? O resto tá aqui, no meio. Esse meio aqui é o que a gente vai chamar de Deep Web. Então aqui você tem a Deep Web. A Deep Web, também conhecida como Internet Profunda. Então, Internet Profunda.
o que a gente vai achar na Deep Web? Aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Inicialmente, quando esses conceitos começaram a aparecer em provas, eles começaram numa pegada diferente. Eles começaram na vibe de conteúdo estranho, obscuro, tudo mais. Tipo, era 880, ou era coisa boa ou era coisa ruim. Mas não é bem assim. Por quê? Com o tempo esse conceito foi amadurecendo. E aí hoje você já vai perceber que justamente a ideia de Deep Web, ela vai falar justamente de toda a base que sustenta aquilo lá. Toda a base que está ali mantendo a coisa flutuando, a coisa funcionando. Então aqui a gente vai olhar para os serviços. É isso que você vai encontrar aqui dentro. São serviços. Mas que tipo de serviço? Olha, serviços da nuvem de modo geral. Dropbox, o Google Drive, toda aquela parte de infraestrutura que oferece a base para que o conteúdo seja mostrado. Então, o conteúdo de fato, que você consegue ir lá, abrir o navegador, editar o endereço e ver lá no navegador, é a parte da web navegável. Agora, aquela infraestrutura para que tudo funcione, os bancos de dados, o compartilhamento de dados entre eles e tudo mais, tudo isso vai entrar aqui. São os serviços necessários para manter a internet funcionando. Então, isso aí é a parte profunda. É aquilo que você não acessa diretamente. O próprio serviço de e-mail também entra aqui, tá? Então, um exemplo de serviço aqui, ó, vou colocar banco de dados, e-mail. Você vai lá, acessa o seu e-mail, legal. Quando você acessa via web, esse cara que está aqui em cima, que é o navegador, o webmail, né, o serviço web, que é o site, ele está conversando com o serviço de e-mail que está aqui embaixo, para que então ele possa saber o que ele deve mostrar para você ou não. Então tem toda essa base. Por isso que a maior parte do conteúdo, sim, de fato ele vai estar aqui na obscuridade da coisa. Então tá lá a Deep Web, a internet profunda, é todo esse recurso base aí dentro dessa estrutura. Legal. Na Deep Web, ele vai ser também citado com uma outra referência. Ele tem ali dentro dela um conteúdo que é acessível. Ele está acessível para você? Sim. Só que ele não é indexado pelo Google. Não indexado. Ou seja, se você souber o endereço exato, se você souber qual é a informação, você chega até lá. Por exemplo, quando você pega e compartilha algum arquivos e pastas, criando lá um link, só para a pessoa que tiver o link pode acessar, isso pelas várias ferramentas de armazenamento na nuvem, e você manda isso aí para alguém, a pessoa com o link consegue acessar aqueles arquivos. Quem não tiver não vai saber nem que existe aqueles arquivos. Por quê? Porque ele está lá acessível para quem souber. Quem não souber, não vê aquela informação. Então, a ideia é que ela pode incluir sites? Sim. Dentro da Deep Web, eu posso analisar e falar, olha, eu tenho sites dentro da Deep Web, sim. Esses sites são sites que não foram indexados nos motores de busca, mas eu consigo acessar pelo navegador também. Então, por isso que tem muito mais conteúdo aqui dentro. Pensa em páginas de empresas e tudo mais, que o Google não vai, é serviço interno da empresa que o Google não vai listar. Tá? Não confunda com intranet. Se está na intranet, está em universo paralelo, tá? Isso aqui tem nada a ver com intranet. Isso aqui é dentro da internet só. É a internet que a gente estava falando. Intranet é tipo um buraco negro, uma coisa que existe à parte aqui do nosso objeto de estudo, beleza? E aí lá no fundinho, lá embaixo, lá escondido da coisa, lá nas profundezas da bagaça, você tem a Dark Web. Aqui é onde que coisa cheira mal. Aqui é onde que você tem as coisas cabeludas, as coisas cabreiras e tudo mais. É aqui onde que você vai ter o conteúdo que não está indexado, obviamente, né? Não está visível para você. Então, conteúdo não indexado, obviamente. Pelos motores de busca tradicionais, porque tem ferramentas de busca nesse ambiente. E ele é um conteúdo normalmente restrito. Você não acessa ele de forma normal, direta. Ele está normalmente mais protegido para aqueles usuários ali daquele cenário. Então a Dark Web é a coisa obscura. É aqui onde que você vai ouvir falar na rede Tor, ou Onion Rings, The Onion Rings. Mas não é a única, tá? Além da rede Tor, você também vai ter a rede I2P, I2P. Então, a I2P
Não confunda com P2P. Então, também tem essa aqui. Tá? Mais provável que seja mencionada em prova é o TOR, tá? É o tradicional aí. Mas você pega aí concursos da área policial em que pode ser ampliado o cenário mais especificamente de acordo com aquilo que é necessário, tá? Então, você tem aí toda essa distribuição, obviamente, de estruturas. E ainda pode ser colocado algo que foge um pouquinho do escopo, mas que ainda, dependendo do cenário, acaba batendo na internet. Você vai ouvir falar em Darknet. A Darknet, tipo, estaria um pouquinho mais para baixo aqui. Darknet. A Darknet seria literalmente uma estrutura que poderia pegar redes paralelas, conteúdos que não estejam ligados fisicamente à internet. Então, lá em servidores dos próprios usuários mal intencionados, a galera que quer colocar conteúdo obscuro ali, então cria serviços já tudo fundo de vale, lá pensando naquela coisa bem escondida mesmo. E aí conecta permitindo acesso somente a quem acessa pela Dark Web. Ah, então, legal. O que vai acontecer aqui? Você vai pegar uma situação importante para entender melhor a Dark Web. Você vai olhar ali, por exemplo, para o navegador Tor. Navegador Tor. O Tor, né, como a gente olha, o que é o Tor? O Tor nada mais é do que The Onion Rings. Tá? Então você tem aqui Onion Rings. Traduzindo, seriam justamente os anéis de cebola. Anéis de cebola. Nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Se você for olhar, o íconezinho que representa justamente o navegador Tor, ele é um íconezinho de uma cebola. Como é que eu vou desenhar agora aquela cebolinha lá, que é o do Tor? Ele é tipo uma meia cebola, tem lá os fiapinhos dela, aí ele vem aqui a cebolinha tá meio cortada, aí depois mostra para você justamente a ideia das camadas internas da cebola lá dentro do navegador. É uma bagacinha assim, mais ou menos, tá? É o íconezinho do Tor. Por quê? É justamente você ir abrindo, descascando a coisa para dificultar o rastreamento. Soe, é 100% não rastreável? Não. Mas dificulta bastante. Por quê? Ele vai utilizar simplesmente a navegação por meio de vários firewalls. Então, o que acontece? É como se eu pegasse vários computadores espalhados na internet, tá? Na internet mesmo, né? A rede mundial de computadores. Então, você tem aí centenas, milhares de computadores. E aí você, com o seu computador, você está querendo acessar determinado conteúdo, que é um conteúdo não muito interessante, um conteúdo obscuro. Um conteúdo que, pega ali, vamos apelar, pedofilia, pornografia infantil ali, pega arma, compra drogas, tá. Tem países que você faz isso normalmente. Inclusive, dá para investir em fundos de drogas, né? Mais especificamente de maconha. Mas, no Brasil, a gente tem essas restrições. Então, se você quiser comprar drogas no Brasil, você pode fazer uso da Deep Web para isso. Só que o que acontece? Se alguém for investigar, ele vai querer saber quem está comprando e quem está vendendo. Como é que eu faço para proteger, entre aspas, né, para burlar o sistema e não ser rastreado? Eu faço com que seja criado aqui, entre todos esses computadores que estão, rotas que podem estar mudando para acessar. Então, cada pouco ela muda e cada pouco ela esconde qual caminho que ela está seguindo. Consequentemente, a essa forma, o acesso se torna mais lento porque ele não é um acesso direto, ele é um acesso intermediado. Ah, mas quem está no meio pode ver? Olha, de modo geral, os dados tentam ser criptografados para justamente dificultar mais ainda o rastreio, para não saber o que é que está sendo trafegado de um lado ao outro. Porém, o grande problema que você tem é, se o cara tiver empenho e trabalho, ele consegue rastrear. Tudo depende do caminho. Quanto mais complexo for o caminho, mais difícil é para rastrear o acesso. Isso aqui, basicamente, é o que muitas vezes você vai ouvir falar em estruturas, né, que fugindo do próprio Tor, não, porque o Tor ele é só um facilitador, tá? Assim como o IP2P e tudo mais. Você tem aqui a ideia de proxies. Então você tem servidores de proxies que são utilizados com o intuito de mudar o seu caminho, para não perceber onde é que você estava quando você está acessando, quem é que está acessando, onde é que está fisicamente. Porque se eu rastrear o seu endereço IP, eu consigo chegar até a tua casa, tranquilamente. Assim como se eu rastrear o endereço IP desse cara, eu consigo chegar até o local físico onde ele está e apreender tudo aquilo ali. Então, é esse tipo de situação
que eles buscam esconder. Então, a ideia do navegador Tor é simplesmente proteger os dados, né? Esconder toda a informação. Então, o cliente Tor, né, o aplicativo Tor, ele vai escolher um caminho. Qual que é essa definição aqui? Ó, que fica bonitinho. Então, qual que é essa? O cliente Tor. Por que cliente? Porque cliente é o aplicativo navegador, tá? O cliente de e-mail, de cliente web. O cliente Tor, ele aleatoriamente, ele vai escolher um caminho. O cliente Tor escolhe um caminho. Esse caminho, então, ele vai ser para qualquer lugar? Sim. Tá? Escolhe um caminho aleatoriamente até o destino. E esse caminho, ele vai ser aí justamente um caminho criptografado, tá? Para quê? Tipo assim, ó. Deixa eu mudar de cor. Aqui é como se esse cara estivesse acessando esse, eu consigo rastrear, tá? Esse aqui eu sei que ele está acessando isso aqui, assim como eu sei que esse aqui está acessando esse. Mas eu não tenho uma ligação direta dizendo que esse cara, o A, está acessando o B. Por quê? O meio do caminho é que esconde isso. Então, eu sei que esse dispositivo estava acessando aquele B. Eu sei que o A estava acessando essa estrutura. Mas por onde foi aí, eu não sei. Quem está de fato acessando, pode ter outros usuários, e assim por diante. Então, há essa codificação, há essa proteção aí dentro do processo. Então, além de você olhar para o navegador, dentro da rede Tor, você tem o próprio buscador do Tor para poder encontrar as coisas. Né? E é um pouco complexo lá o ambiente e tudo mais. Professor, é legal instalar para conhecer? Não. Por quê? Primeiro, quando você olha para o navegador Tor, por padrão, por questões de segurança, os cookies são desabilitados. Tá? Por questões de segurança, os cookies desse navegador estão desabilitados. Ah, mas por que ele é desabilitado? Simples. Se você tiver algum site maldoso ali com conteúdo obscuro que queira forçar alguma coisa, se tiver habilitado, fica complicado. Além dos cookies, JavaScript também é desabilitado. JavaScript desabilitado. Que é justamente o mais propenso aí a até ser um malware, tá? Desabilitado. Então, um site pode ser um malware? Pode. Né? Um JavaScript ali pode ser utilizado com essa finalidade. Então, cuidado em relação a essas estruturas. Os navegadores tradicionais, que navegam na web navegável, isso aqui é o contrário. Está tudo habilitado ali por padrão. Claro, só aceita cookies de sites confiáveis e tudo mais. Mas aqui, já por questões de segurança, ele é feito assim. Outra característica que a gente pode observar no Tor é que o Tor, ele foi criado, vamos colocar no passado aqui, foi criado a partir do Mozilla Firefox. Então, a partir do código-fonte do Mozilla Firefox. O Firefox é um software livre, pegaram o código-fonte dele, abriram e foram lá e olharam e fizeram as adaptações e criaram o Tor a partir disso, tá? Tem outros, tá? Ambientes, tem a Freenet, tem um monte de estruturas que vão estar aí usando justamente esse contexto, ambiente mais obscuro que a gente tem aí de um modo geral, beleza? Então, assim, quando você olha para a estrutura da Deep Web, Dark Web, tem que ter cuidado, porque nas práticas, até você pode pegar as questões mais antigas, falando na Deep Web como ambiente obscuro. Na real, seria a Dark Web, pegando os conceitos corretos hoje. Porque a Deep Web, ela pega toda a infraestrutura, todo o recurso por baixo necessário para oferecer aí justamente o conteúdo que a gente precisa acessar. Tá? Então é esse tipo de situação que você tem aí. Agora, além disso, a gente precisa conhecer outros conceitos que são citados aleatoriamente dentro das provas. Como, por exemplo, o conceito de chat. Professor, o que é um chat? Pô, às vezes o conceito é tão simples que as pessoas perdem questõezinhas. Chat é o que você está fazendo uso aí no dia a dia, quando você acessa um vídeo no YouTube, você vai ali, tem um chatzinho de conversa, né? Pois é. Então, um chat é nada mais do que uma sala de bate-papo, né? Também pode ser citado assim, já veio questão citando assim, eu estou lá na sala de bate-papo. Então, ele é o quê? O chat
é uma ferramenta de comunicação em tempo real. Em tempo real. Por consequência, quando você fala que ele é uma comunicação em tempo real, você vai dizer que essa estrutura, ela é uma comunicação que ocorre de forma síncrona. Não na infraestrutura, tá? Aqui a gente está falando no nível de aplicação, não no nível de comunicação física de rede. Eu estou falando aqui que no nível de aplicação, ambos interlocutores devem estar conectados. Interlocutores devem permanecer conectados simultaneamente, para que haja troca de conversa. Então, literalmente, você vai pegar bate-papo em tempo real, salas de bate-papo, o chat, como é propriamente citado. Você vai ver isso aí, por exemplo, lá naquele negócio da Globo, lá, o tal do BBB, né? O BBB saiu, até lá, vai lá no chat. Beleza? Agora, cuidado, tem muita ferramenta que faz uso paralelo. Por exemplo, o serviço de e-mail é uma ferramenta assíncrona. Eu não preciso que os interlocutores estejam conectados no momento que o emissor envia, o destino não precisa estar conectado. E vice-versa. Então, o que acontece é a sincronia. Nesse caso, ele é síncrono, porque quando eu envio, o destino tem que estar lá. Você vai perceber que hoje a maioria dos serviços, eles perderam um pouco essa obrigatoriedade. É mais o quê? Vídeo em tempo real, uma chamada de vídeo, uma ligação telefônica, que vai acabar exigindo isso. O próprio WhatsApp e outras ferramentas, elas são híbridas, né? Elas permitem você fazer uso. Só cuidado, é maldade falar híbrido. Por quê? Eu envio. A pessoa tem que estar conectada na hora que eu envio? Não. Então, é assíncrono. Então, é o próprio assíncrono, não é híbrido. Dá a impressão porque, mas eu consigo conversar em tempo real. Consegue no e-mail também. O e-mail, se você mandar mensagem, o cara tá lá, já lê e responder, você responde de volta, ele se torna síncrono, aparentemente. Mas a ferramenta, o serviço, necessita que você esteja conectado para que haja comunicação? Não. Então, é aí que está o parâmetro básico dele. Então, muito cuidado com a ferramenta do chat, bate-papo em tempo real. E aí um outro exemplo de serviço assíncrono que a gente pode falar é justamente o fórum. Ou bate-papo também? Só que o fórum, em vez de ser dito bate-papo, propriamente dito, né? Porque a ideia não é jogar papo furado. O chat traz mais essa ideia de papo furado. Pô, lembro lá da época em que usava o Mirk. Era um chat bacana. O Mirk, ele tinha uma perspectiva diferente. Você entrava na sala com a galera, depois você tinha que achar alguém lá dentro. Diferente do WhatsApp, que você conversa em particular e você monta um grupo. Lá não, você entrava de cara num grupo com todo mundo falando o tempo inteiro para achar alguém lá dentro e conversar com a pessoa no privado. Olha que loucura. Mas tem aí o fórum, que é uma coisa mais organizada. O fórum, ele também é chamado de lista de discussão. Então, lista de discussão. Ou seja, há um tema central. Essa é a ideia do fórum. Você sempre tem um tema base para que você possa discutir ele com a galera a respeito daquilo. É o que mais se tem, né? Fórum concurseiro e tudo mais, que você vai lá, coloca o assunto, uma dúvida, e a galera vai comentando aquela dúvida, comentando sobre aquele assunto. Então, são aí justamente essas estruturas. O fórum, naturalmente, também é um serviço assíncrono como o e-mail. Assíncrono. O que você vai perceber é que existem algumas estruturas de lista de discussão feitas por e-mail. Sim, acredite, ainda hoje tem aqueles que usam e-mail como lista de discussão. O cara monta lá um grupo e aí ele pega e faz o seguinte, toda vez que alguém quer mandar para o grupo, tem que mandar para mim. Eu consigo mandar para o grupo, mas vocês têm que mandar sempre para mim. Então toda a interação vem para eu vou passar para aquela galera. Pô, que sacanagem, né? Mas ainda tem gente que usa isso. Embora tenha tanta ferramenta na internet para essa finalidade. Então, fórum, lista de discussão, é a ideia de comunicação aí assíncrona, porque você vai lá, posta dúvida, alguém vai lá, comenta a respeito daquela estrutura. Agora, outro conceito que aparece, tem um perfil de banca e concurso um pouquinho mais específico, mas é bem sucinto, então vale a gente citar aqui, é a respeito do Moodle. O que é o Moodle? O Moodle, ele é a principal ferramenta usada no ensino à distância. E talvez uma das precursoras, né, desse cenário, desse contexto
que é a ideia de oferecer conteúdo, oferecer material, realizar provas, tudo à distância. Então, o Moodle ele é uma ferramenta de EAD, uma ferramenta, para nos dizer, serviço de EAD, ou seja, educação à distância. Inclusive, né, você tem aí uma referência, por exemplo, wikicom.com.br, que traz aqui 2 conceitos para você. Ele é uma ferramenta que usa o serviço Moodle por base, então você tem ali, faz o cadastrinho bonitinho e tal, ele vai ter isso aí, e ele traz o conceito de outro elemento citado nas provas aí, wiki. Quando você fala em wiki, uma wiki, ela é o quê? Uma wiki é uma ferramenta de uso colaborativo. Então, ela é uma ferramenta colaborativa. Ferramenta de uso colaborativo. Então, quando você pega a Wikipédia, ela é o exemplo mais popular de wiki. Essa aqui é para concurso, mas a Wikipédia ela é a mais popular para elementos gerais, qualquer assunto. Tudo que você vai lá tem na Wikipédia. Mas ela é nada mais do que uma enciclopédia criada em cima de uma ferramenta wiki, onde que você vai lá e escreve, qualquer um pode editar. Isso são os conceitos importantes de uma wiki. Qualquer um pode ir lá e escrever. Ah, eu posso ter moderação? Pode ter moderação. Tem alguém lá responsável por dizer, olha, isso aqui que você escreveu não é legal, volta a versão que o outro cara tinha escrito. Então esse tipo de controle existe, mas ela é uma ferramenta colaborativa. E o Moodle é uma ferramenta de educação à distância que oferece inúmeros outros recursos, dentre eles tem lá o Wiki também dentro dela. Então, só ficar atento aí com isso. Pô, você pega faculdades aí que fazem aqueles vestibulares agendados e tudo mais, a maioria é no Moodle. A maioria é a prova online, que o cara coloca lá, até prova em casa, tá? Muitas universidades falam, você pode fazer a prova em casa. Ele joga lá, faz a provinha para você, joga ali no ambiente, ele mesmo aleatoriza as questões. Ele é uma ferramenta fantástica, é gigante, ela tem muito recurso. Poucas as pessoas sabem explorar tudo que ele oferece, isso é outra verdade. Então, ferramentinhas que você encontra aí na internet de modo geral. Outro conceito que aparece de um modo mais solto, embora passou um pouquinho o boom da novidade e tal, né? Embora não é tão novo, né? Mas é algo que eu percebo assim, eu mesmo não conheci muita gente que usa, mas se ouve falar bastante na internet que é um serviço muito utilizado, que é o serviço de RSS. Quando você acessa alguns sites, blogs principalmente, sites de notícia, é comum você reparar o seguinte, que tem lá um iconezinho no canto, laranjado normalmente, e aí em branco você tem lá 2 ou 3 aí, marcaçõezinhas. Na verdade, 2 em média, né? Mas se colocar 3, coloca 2. Não é bonitinho. Você tem lá essa estrutura. Esse íconezinho aqui é o ícone do RSS. O que é um RSS? É uma central de notícias. Central de notícias. O que é importante destacar? Os navegadores de internet, todos eles têm suporte. Os clientes da e-mail também têm suporte a trabalhar com centrais de notícias. Como é que funciona essa mecânica? Simples. Você acessa aqui o site, né, o recurso, você clicou lá no botãozinho, ele vai pegar os dados daquela central de notícia e vai cadastrar no teu navegador. Você está dizendo para o seu navegador que você quer receber notícias daquele site, daquela central, daquela fonte de notícias. Então a central ela é a fonte de notícias. Aí, quando você fala assim, notícia propriamente dita, você vai ouvir o nome feed RSS. O feed RSS é a notícia em si que você recebe. Qual que é a ideia dos feeds RSS, do RSS, de um modo geral? Notícias, não noticiais. É simplesmente pensar assim, você costuma acompanhar alguns sites e ver se tem alguma novidade, né? Agora imagina, toda vez que você quer ver se tem alguma coisa que te interessa, você acessa o site, aí chega lá, putz, não tinha nada que interessava. Você vai lá, não tinha nada que interessava. O que acontece nesse cenário? Você, quando se cadastra num RSS, você cadastra o RSS no navegador, você vê as notícias. Então você clica ali na tua estrutura de RSS no navegador e ele já mostra, saiu uma novidade aqui em tal lugar, saiu uma novidade em tal lugar. E aí você vê, se é do teu interesse, você acessa. Do contrário, você não precisa acessar. Então a essência é, em vez de você ir até o site para saber se tem alguma coisa nova, as informações sobre algo novo vêm até você.
Cuidado, que também tem outra variação hoje, que é o Push Notification. Você tem aí dentro do próprio YouTube, que você vai lá, marca o sininho e tudo mais, para poder receber as notificações dizendo, olha, tem um conteúdo, tá lá, tem um vídeo novo, tem algo do gênero. Isso é outra coisa. Tá? O RSS é literalmente você vê uma manchete. A ideia seria que visse ali para você, né, aparecesse justamente uma manchete. Mas tem muito site que coloca todo o conteúdo da publicação dentro do feed RSS, o que diminui o acesso ao próprio site, porque as pessoas só vão ali no feed e não precisa ficar lendo dentro do site o conteúdo. Então, um certo cuidado que existe na hora de acessar esse tipo de conteúdo, beleza? E aí, quando você fala em conceitos, também surge lá o conceito de web. Como assim web? Não é o conceito de web em termos navegável, mas das gerações da web. A web 1.0, a web 2.0 e a web 3.0. A web 1.0 é aquela web estática. É aquela web onde que você tinha o início da internet, onde que os sites que existiam eram sites que publicavam a informação do tipo, o telefone da empresa é esse, ela trabalha com isso, os produtos são esses, o endereço dela é esse. Acabou. Não tem interação. Simplesmente está lá estampado como se fosse um anúncio só de jornal e acabou. Essa é a web 1.0. Aí, com o passar do tempo, ela começou a ser mais interativa. E aí surge a web 2.0. Então, uma web mais interativa, ela começa a ser chamada aí interativa na web 2.0. O que é essa interação? Aqui você pode citar, e aí não tem como fugir disso, tá? É mais fácil para você pegar a evolução da coisa. Redes sociais, né, de um modo geral, o surgimento das redes sociais, mas redes sociais aos moldes do que era, por exemplo, o Orkut. Por quê? Se você rebuscar aí na memória, quando você usava o Orkut, como é que funciona a métrica dele? Você tinha uma postagem lá dentro. Só que cada pessoa tinha o seu perfil, porque ele tinha um perfil, a ideia de blog. Então, se alguém quisesse ver aí, né, as redes sociais, os colocar aqui blogs também, se você quisesse ver notícia, alguma novidade da pessoa, o que ela publicou, você tem que ir lá na página dela. E aí você vê o que ela publicou. Ah, legal, você pode ir lá comentar e tudo mais. Então, você tem essa possibilidade. Mas a Web 3.0, ela é muito mais interativa. A Web 3.0, ela parte do pressuposto que em vez de eu ir até o conteúdo, como era lá, o conteúdo vem até você. Então, isso é a Web 3.0. O conteúdo vem até o usuário. O conteúdo até o usuário. Esse aqui é o parâmetro que você encontra em redes sociais como Facebook, redes sociais. E aí, claro, não só ele, né? Mas vamos pegar ele como um dos precursores nesse sentido. Então, você tem lá o Facebook, ele traz essa premissa. O Insta também, ele funciona assim, Snapchat e toda mais a galera hoje, né? As redes sociais hoje funcionam dessa maneira. Então, quando você publica algo, essa estrutura vai na sua linha do tempo, na sua postagem ali, mas essa informação automaticamente é difundida por todos aqueles que seguem você. Essa é a mecânica, essa é a ideia dessa web. Então, você tem aí essa estrutura. A própria ideia de redes sociais também pode ser citada na sua prova, né? Pedindo quais são nomes de redes sociais, e aí cuidado, para não cair em pegadinhas com alguns nomes, tipo Tumblr, para não cair em pegadinhas com esquecer redes sociais como LinkedIn, que é uma rede empresarial, né, uma rede corporativa que traz aí a ideia de compartilhar currículos e tudo mais, que é da Microsoft, ela tem toda uma base aí, entre outras. O próprio WhatsApp hoje ele pode ser considerado uma rede social. Na verdade, assim, o conceito é errado, mas é como cobra na prova. Por quê? Rede social não é a ferramenta. Hoje fala assim, o Facebook, Instagram, o Orkut eram redes sociais. Não, eles eram ferramentas, eram mídias sociais. Rede social é o conjunto de pessoas que estão interligadas com algum interesse em comum. Então, é a ideia de interligação. As pessoas se amarrando ali na rede social. A ferramenta simplesmente permite e facilita e potencializa isso. Tranquilo? Então, aqui são alguns dos conceitinhos base aí que podem ser mencionados nas provas de concurso de modo geral. Beleza?